Seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa plataforma de ensino. Eu sou a Thaís e nesse vídeo nós vamos falar sobre a carreira de um profissional na área de projetos. Tenho certeza que é um tema que você tem muita curiosidade, porque é um assunto que não necessariamente tem um caminho específico, mas você tem de vários caminhos para você seguir para ser um profissional bem-sucedido e gerenciar bons projetos ou fazer parte, de uma equipe de projetos. Antes de eu começar a falar um pouquinho sobre a carreira, eu vou explicar como eu comecei a minha carreira como gestora de projetos e espero que isso sirva, de ou inspiração ou quem sabe assim para vocês entenderem como eu fiz e podem me mandar dúvidas. Estou super aberta aqui para a gente conseguir conversar sobre esse assunto. Bom, eu comecei na carreira como estagiária numa empresa de tecnologia aqui no Rio de Janeiro e na época eu fui estagiária de um escritório de projetos. Esse escritório de projetos ele era responsável por organizar toda a metodologia que os times de consultoria, e eram times de desenvolvedores de software, era uma empresa que fazia software para gestão de risco, gestão de ativos de grandes companhias. E esse escritório ele fazia tanto a organização desses projetos, que eram grandes projetos de parceiros, com controle, por exemplo, dos documentos. Então, eu como estagiária do escritório de projetos era responsável por garantir que os gerentes de projetos seguiam a metodologia que a empresa havia definido. Termo de abertura do projeto estava no sistema, o projeto tinha um contrato, as cláusulas do contrato seguiam os acordos que a empresa entendia como necessário, a gente tinha lá no sistema as mudanças que eram grandes e impactavam muito o orçamento dos projetos. Então, como estagiária, eu fazia o controle desses entregáveis, e tentava alertar os gerentes de projetos sobre possibilidades do que estava faltando e alertar também aos outros gestores sobre alguns caminhos que precisavam ser seguidos. Por que esse trabalho era necessário e para essa empresa fazia muito sentido? Porque nós tínhamos na época a certificação ISO 9001. E a certificação ISO 9001, dentro de alguns projetos, de alguns processos da companhia, você precisa ter ali um padrão de qualidade muito específico para garantir que a sua empresa ela tenha a melhor prática. E um dos pontos super importantes era ter toda essa documentação e essa parte organizada. Então esse é um dos exemplos de como eu comecei e como é que eu vivi a gestão de projetos dentro de uma companhia de tecnologia. Depois disso, eu saí dessa empresa e fui trabalhar num escritório de projetos terceirizado. Era uma empresa pequena que prestava serviços de um PMO para grandes companhias. Então, o que era esse trabalho? Lá eu já comecei como analista de projetos e o meu trabalho era criar os cronogramas dentro do escopo do projeto definido pelo gerente de projetos. Então, eu controlava esses cronogramas e fazia as atualizações semanais sobre o andamento do projeto, fazia relatórios sobre o risco daquele projeto e enviava também para os gerentes da conta, com esse cliente, sobre qual era o status, quais são os problemas, a atualização das atividades e a estimativa real de término daquela entrega ou daquele projeto. E aí, nessa época, eu atuei em projetos da Burger King, da expansão das franquias do Burger King no Brasil, das franquias e das lojas próprias, e participei também em projetos de construção civil, tanto de projetos de construção de prédios residenciais, como a construção de prédios comerciais. E foi muito legal, foi uma experiência muito rica de conseguir implementar as melhores práticas e metodologia e ferramenta. Bom, aí eu saí dessa empresa e depois eu fui alçar novos voos e buscar cada vez mais conhecimento. Então, antes até de falar um pouquinho da minha experiência seguinte, a minha jornada de aprendizado em gestão de projetos, ela foi dupla, Então, por um lado, eu aprendi muito na prática, porque trabalhava na área e sempre evoluindo e buscando outros projetos e expandindo o meu conhecimento dessa forma. Por outro lado, eu busquei estudar e solidificar alguns conhecimentos. E de que forma eu optei fazer isso, Eu me formei em administração aqui na UFRJ e é uma faculdade
faculdade que você está preparado, né? Você é muito generalista. Então, eu optei por aprender mais sobre as metodologias de gestão de projetos fazendo cursos de curta duração, porque eu já trabalhava na área e eu precisava aprender algo muito rápido para aplicar nos projetos que eu estava atuando. Então, eu fiz diversos cursos de gestão de projetos, fiz curso de introdução de projetos, eu fiz o workshop de como montar o canvas de projetos, como fazer gestão de portfólio, assisti muita palestra com grandes professores e grandes profissionais, muito podcast, livros, certificações. Eu posso falar um pouco mais sobre essa jornada de aprendizado para vocês num próximo vídeo, mas foi esse o caminho, né? Foram esses conhecimentos que me permitiram também ir alçando, né, voos maiores e pegando responsabilidades maiores dentro dos projetos que eu participei. Então, comentei com vocês dessa consultoria que eu trabalhei e depois eu fui trabalhar no Comitê Olímpico do Brasil, também aqui no Rio de Janeiro, e foi na época em que nós estávamos tocando os projetos para Rio 2016, então foi muito legal, porque o escritório de projetos tinha projetos de tecnologia, projetos de gestão, projetos esportivos, e aí eu pude ali mergulhar em fazer gestão de indicadores, em participar como um membro de um projeto, né, de desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de aplicativos, coletar requisitos, listar esses requisitos, garantir que as plataformas eram desenvolvidas, né, seguindo aqueles requisitos que foram discutidos junto com os times. Então foi uma experiência muito rica e muito valiosa, onde eu pude me desenvolver bastante, tanto como analista e tanto como gerente de projetos, já num momento um pouco mais avançado, onde eu consegui começar a liderar algumas iniciativas. Depois disso eu fui trabalhar na TV Globo, e aí foi também uma experiência muito legal, porque se você parar para pensar, toda novela e toda série é um projeto, não apenas por ela ter um início, meio e fim, mas por ser um conjunto, né, de entregas e de atividades lideradas por pessoas extremamente criativas. Então não são máquinas que estão criando aquelas cenas maravilhosas, as ideias e os roteiros incríveis. É um time muito multidisciplinar, onde o projeto ele nasce de uma folha de papel, né? Eu costumo brincar que isso é muito interessante, né? Tirar as ideias do papel, a novela e a série leva isso à 15ª potência. Então, como é que começa um projeto, por exemplo, na área de entretenimento? O roteirista ou autor da novela, ele entrega um script, um roteiro, e ali estão as ideias macros, né, do que é aquela história. E com base nisso, né, a pessoa de planejamento, no caso meu papel como PMO, como responsável ali do planejamento, era ler aquele material, sentar junto com os profissionais especialistas de cenografia, de arte, o produtor executivo, né, que é um cargo muito comum aí do universo de entretenimento e do cinema, e a gente começar a planejar como entregar aquela ideia, né? Como que a gente vai tornar aquela ideia no mundo real e na nossa televisão. Então, toda a parte de orçamentação, de criação desse escopo, dos steps, do cronograma, como cada equipe vai se engajar, quais são as reuniões que a gente vai fazer para garantir que está todo mundo alinhado sobre o que precisa ser entregue, quais são os riscos, o que tem de novidade, mudanças. Então foi também um aprendizado muito rico e muito valioso aí na minha jornada profissional, em que eu saí completamente do segmento que eu havia iniciado e mergulhei aí no universo do entretenimento, que é super bacana. E aí eu vim para a minha experiência atual, né, onde eu trabalho até hoje, aqui no Descomplica. Comecei como gerente de projetos também para ajudar a fundar a Faculdade Descomplica, tirando diversos projetos do papel, sejam eles nosso sistema de gestão, alguns processos acadêmicos, o nosso produto, a nossa plataforma de ensino, processos de marketing, site. Então, se você parar para pensar, a elaboração de um site ela é um projeto, a construção de uma plataforma de ensino é um baita projeto, cheio de complexidade, que tem que ser feita pensando muito o que o usuário precisa, qual é a inovação que o mercado quer. Então é um mix de pesquisa, é um mix de ideação, de juntar pessoas, concatenar ideias, de design, de marketing,
um time super multidisciplinar para conseguir entregar também todos esses projetos. Então comecei aqui como gerente de projetos, entreguei diversos projetos e agora atuo como gerente de negócios, que, olha só que bacana, não é porque mudou a minha função que eu não tenho hoje projetos. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, de reflexão, que é o seguinte, é um ponto e é até uma dica, né? Muitas pessoas ficam se perguntando sobre como é que eu começo na carreira de projetos. E aí eu sempre digo o seguinte, profissional de projeto, ele trabalha em qualquer área. Então, se você parar para pensar, o RH ele tem projetos, a área de marketing ela tem projetos, a área de tecnologia tem projetos. Então, você precisa entender exatamente o que você quer, né? A minha carreira eu tracei ali, né? Eu fui ser aquela profissional de projetos que mergulhou em aprender as melhores práticas, as metodologias, seja os métodos do PMBOK, seja o Scrum, Design Sprint. Então, ter métodos e metodologias que me permitissem ajudar outros profissionais a fazerem aquela entrega. Em alguns momentos eu fui membro de equipes e ajudei a entregar um pedacinho de uma entrega de uma iniciativa. Então, independente da área que você trabalha, você vai ter projetos, ou você vai ser um membro de uma equipe, ou você vai liderar uma iniciativa. Então, qualquer conhecimento sobre gestão do tempo, sobre lidar com pessoas, time multidisciplinares e agora mais recente, né, no contexto também da pandemia, conseguir fazer tudo isso de forma remota, usando as ferramentas e a comunicação ao seu favor, para que você consiga entregar dentro de um prazo ok, ou do prazo proposto, dentro do escopo, né? O escopo é uma parte muito importante do projeto. Dentro do escopo que foi combinado com o seu cliente, com o seu stakeholder, com um parceiro estratégico. Então, se você conseguir fazer isso, você já está fazendo projetos, né? Você já está executando uma parte importante da gestão de projetos. Existem algumas possibilidades hoje dentro da carreira de projetos e eu quero te convidar a pensar de uma forma diferente, tá bom? Olha para fora, olha a empresa que você trabalha, se você não estiver trabalhando nesse momento, observa como o mundo hoje ele tem avançado muito rápido, tanto em tecnologias, em informação, e a gente vive, né, numa velocidade muito grande, como se não tem nenhum precedente na história da humanidade como o momento que a gente está vivendo agora. E é o que muitos autores chamam de a nova economia, a quarta revolução industrial, que é esse momento de mundo de muita volatilidade, de ambiguidade, de incerteza e de complexidade no mundo dos negócios, né, onde já não faz aqueles planejamentos estratégicos de tão longo prazo e o mundo está mudando muito rápido, as empresas também. Então se coloca como um gerente de projetos desse momento, dessa nova economia. O quanto mais generalista, e aqui eu estou dando a minha opinião pessoal, claro que existem N situações, N formações e segmentos, né, que muitas pessoas optam por se especializar e até mesmo por oportunidade, né, profissional. Então, o profissional de gestão de projetos é um profissional generalista, né? É aquela pessoa que vai buscar entender o todo, concatenar o todo com um time multidisciplinares, juntar as partes para conseguir fazer com que aquela entrega ocorra dentro, né, dos requisitos, do prazo, etc., acordado. Então, a dica número 1 aqui é: busque sempre novos conhecimentos. O mundo está mudando muito rápido e você precisa se atualizar, eu preciso me atualizar sempre. Então, entenda qual é a melhor ferramenta para executar o seu projeto, entenda se existe um método mais ágil de você conseguir fazer aquela entrega, entenda que hoje a agilidade ela é quase que uma questão de sobrevivência para muitos negócios, né? Então, o quanto mais rápido você lançar ao mercado um produto, o quanto mais rápido você conseguir melhorar ou fazer uma inovação, pode ser um grande diferencial para aquele seu projeto ou para sua empresa conseguir alavancar um bom resultado.